Olá! Começamos mais um Papo com Simetria hoje, quarta-feira, dia 4. Hoje é um climinha mais gostoso, né, pessoal? Tava dando uma olhadinha aqui em Ijuí, 21 graus tá constando a temperatura. De noite bate uns 5, né? Então a gente tá super no lucro aqui, né? Aproveitar esse tempo gostoso hoje para começar o nosso bate-papo. Bom, para quem está começando agora, chegando hoje, pegando assim de supetão, de surpresa, o meu nome é Raíssa Schorn, eu sou designer de interiores aqui na cidade de Ijuí e paisagista. Tenho um escritório aqui, que é o Escritório Simetria, da onde vem o nome do nosso programa. E a gente resolveu então montar aqui para entrevistar pessoas de diversos lugares para poder falar um pouquinho sobre questões que tendem a agregar, trazer um pouquinho sobre os objetivos de desenvolvimento sustentáveis e assim por diante. Hoje, a gente vai bater um papo com Egmar Felipe. Confesso a vocês que eu não entendo muito dessa parada, mas é para isso que a gente chamou ele aqui hoje. É um assunto bem bacana, bem interessante. Até tenho que ver se ele já está aí com a gente. Marcos, ele já está aí? Já está aí conosco. Ele trabalha com a criação de jogos e é proprietário da Milma Games. Então ele vai falar um pouquinho pra gente de como funciona isso, sobre como que a gente vai aliar essa questão de jogos com a educação. Porque a gente sabe que hoje a nossa educação ela tá um pouquinho difícil, um pouquinho vulnerável em alguns locais, né? Então a gente vai trazer isso aí como uma forma de agregar, tanto em sala de aula, né, Egmar? Já tá aí? Sim. Seja bem-vindo! Podemos... Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade aí, esse espaço que você abriu. E vamos discutir aí os games na educação aliados à Agenda 2030. Isso aí, tu tá aí hoje para nos ensinar, literalmente, como eu disse antes, não entendo muito, mas estou aqui para aprender contigo, né, para tirar algumas dúvidas. O pessoal de casa ou que está no trabalho dando uma espiadinha aqui, que tiver uma dúvida, manda pra gente que a gente já tira ao vivo essa dúvida aqui, porque a tua dúvida pode ser de outro, né? Pode ser inclusive a minha ali que na hora eu não me liguei de perguntar. Mas é isso aí. Egmar, vamos começar então. Como eu falei, tu trabalha com criação de jogos, né? Proprietário da Milma Games. E eu quero saber então de onde que surgiu essa ideia, tá? Quando que tu começou a trabalhar com isso, a tua trajetória até aqui? Bom, eu comecei a trabalhar com internet bem nos primórdios dela. Tá? Então já tem aí praticamente 25 anos que eu desenvolvo sites. E no início, né? Era a linguagem HTML, que era muito bonitinho, o que a gente ainda vê hoje, alguns resquícios, né? Parecia um baile de carnaval, as páginas, ficava piscando, pulando, aquele negócio todo, né? E foi ocorrendo uma evolução natural, né, das linguagens, aí a gente vai agregando uma série de outras... são nomenclaturas, né, da própria internet, em que a gente vai trabalhando sempre a melhoria. Só que chegou num determinado ponto, a coisa de uns 3, 4 anos atrás, que você fica, vamos dizer assim, se torna enfadonho fazer os sites simplesmente. Por quê? Você não tem retorno. Tá? Você não tem... o conhecimento da onde aquela informação que você propagou ela chega, e se aquilo é bem recebido ou não, enfim. Aí eu sempre fui apaixonado por desenho animado, tá? E confesso que sou um desenhista, um animador frustrado, porque quando eu fiz o curso de desenho animado, tá, era em 82, era proibitivo aqui no Brasil, tá? Então há uns 4 anos atrás eu comecei a voltar a essas origens, né? A buscar o desenho animado, a aprender novas técnicas e tal. Aí foi nessa época que o meu filho começou a fazer jogos digitais. E você vendo
a tramitação dentro da faculdade, né? Aí eu comecei a ver com outros olhos aquilo lá, né? Eu falei, bom, já pode aliar a animação, que eu tenho paixão, pode aliar a internet e junto com a interatividade. Aí nós criamos a Mima Games há 2 anos. Tá? E começamos a construir uma série de valores, né? E um deles é o seguinte, para que eu entrasse nesse ramo, tá? Eu não vou entrar para disputar mercado com quem já faz a coisa muito bem. O que é isso? Os jogos de entretenimento, eles, no meu ponto de vista, tá? Eles trazem muita violência. Tá? É morte, é tiro, é briga. Então, se for para fazer isso, eu não vou fazer. Eu acho melhor deixar quem já faz isso com expertise, né, para partir para um outro campo. Então, eu comecei a estudar esses vários meandros dos jogos, né? Aí comecei a visualizar algumas coisas. Por exemplo, quando meu filho era pequeno, né, tinha 1 ou 2 anos, existiam em CDs em que tinham joguinhos educativos, né? Então era aquele negócio, né? Coloca o azul no quadrado, o que é quadrado, começava alguma coisa de alfabetização, mas ainda era muito rudimentar a coisa, né? Eu sei que eu comecei a buscar essas informações e vi que na área de educação você tem um campo muito bom para você trabalhar, porque você tem a educação tanto formal, digamos assim, tá? Da pré-escola até a universidade, quanto também o prosseguimento disso. Tá? Então, hoje você pode ter treinamentos, você pode ter simulações, você pode ter uma série de fatores em que o jogo ele digamos assim, a ferramenta, ele não é a estrela principal. Tá? E deixa eu te fazer outro fator uma pergunta que me veio aqui agora. Tu trabalha junto com o teu filho? Ele tem uma participação assim junto no que vocês desenvolvem, já que ele tem um curso, né, superior voltado Sim, a isso? ele é o sócio da Mima Games, né? Ah, que legal. Então ele tem a parte, digamos assim, ele é um artista, tá? Então ele faz as artes, ele faz os gráficos, cenários, isso é com ele. Tá? E eu fico mais na parte de programação e na parte administrativo comercial, né? Então, muitas vezes a gente tem uma ideia em conjunto, eu lanço, eu falo para ele, olha, começa aqui e termina aqui. Tá? Então você tem que fazer os cenários, criar os personagens, enfim, ele faz toda essa parte de criação, né? E depois que os personagens estão criados, a gente vai moldando de acordo com o que foi programado. Tá? Então, muitas vezes o pessoal fala, né? Criar jogo é legal, é fácil, tal, não sei o quê. Não, são duas coisas distintas. Tá? Você tem a parte gráfica e você tem a parte de programação. Então, a parte de programação, ela não foge daquele tipo de programação que a gente já conhece. Tá? Então, muitas vezes você faz o programa bonitinho, legalzinho, na hora que você põe para rodar, dá pau, você tem que ficar fazendo correções, enfim, é uma linguagem de computador. Tá? A parte gráfica, ela vem como se fosse uma capa, vem como se fosse um produto estético. Tá? Tem que ser esmerado, tem que ser bonito para poder chamar atenção, porque senão você não tem argumento, digamos assim, de venda, você não tem argumento para que as pessoas comprem. Tá? Tem que ser bonito. Tá?
Então, esse desenvolvimento, ele é feito a várias mãos, tá? Porque a gente não pode fazer tudo, a gente não consegue fazer tudo, né? Então, por exemplo, hoje, para você criar um jogo muito simples, você leva 15 minutos. Se for coisinha corriqueira, é 15 minutos. Se você for criar um jogo do estilo desses que normalmente o pessoal joga via internet, criam as disputas, criam os campeonatos, isso daí é coisa de 2, 3 anos. Eu ia te fazer essa pergunta, inclusive. Quanto tempo que leva, então, para criar um jogo novo, né? Como que funciona esse processo, assim? Porque etapas, enfim, eu pergunto isso como uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, né? Por isso essa curiosidade. Sim, algo semelhante ao seu processo criativo. Tá? Você, como trabalha com design, você tem uma situação, você tem que resolver essa situação. Tá? Então você tem a situação formada, você tem começo, meio e fim. Então você tem que trabalhar essa situação para que ela se transforme em algo palpável, em algo mensurável. Tá? Aí você pega, normalmente, tá? No nosso caso aqui, é muito papel, muito rascunho, a gente vai riscando, sabe? Talvez isso dê certo, talvez não dê, aqui cabe certas coisas, aqui não cabe, enfim. E a gente vai moldando um pré-protótipo. Tá? Ele ainda não chega a ser um protótipo, ele é um pré-protótipo, porque, como eu costumo comentar com as pessoas, às vezes o processo de criação, ele trabalha da seguinte forma: você tem digamos assim, o teu pensamento linear, tá? Começo, meio e fim, bonitinho, legalzinho. Aí, no meio do caminho, te chega uma informação nova. Tá? Aí você é obrigado a alterar aquilo, porque nós não sabemos tudo, nós estamos aqui para aprender. Tá? Então, por exemplo, nessa parte da Agenda 2030, tá? Eu estava conversando outro dia com o pessoal a respeito de energia limpa. Então, é energia solar, eólica, tal, tudo bem. Né? Só que quando eu conversei com eles a primeira vez, tá? Os painéis solares estavam custando uma pequena fortuna. Tá? E hoje, eles caíram de preço. Tá? Então você tem que trazer essa informação para dentro da tua realidade virtual. Tá? Fonte de, por exemplo, sustentabilidade na área de alimentos. Tá? Você tem, todo dia alguém descobre alguma coisa que pode fazer com um determinado tipo de alimento, um tipo de processamento diferente e tal. Então você tem que ficar muito antenado com tudo isso, para que na hora que você tenha vamos dizer assim, o teu produto final, ele vá trabalhar muito próximo da realidade, tá? Que as pessoas vão estar utilizando. Tá? Porque não adianta nada eu falar o seguinte: olha, você pode fazer farofa de casca de banana. Tá? É ótimo. Tá? Num local que não tem banana. Aí dificulta. Sabe como que... sabe? Então você tem que estar antenado com tudo que acontece no entorno. Então, por exemplo, o teu público, tá? Que nem nós trabalhamos muitas vezes com crianças. Tá? É o que eu costumo comentar, é o pior público que tem. Por quê? Porque você apresenta o teu produto, se ele se encantou, ele vai consumir até o final. Se ele não gostou, acabou. Teu trabalho está São bem no lixo. críticos, né? Sim, Criança é muito altamente sincera. críticos.
A minha filha, Exato. pelo menos, vou dar o exemplo aqui um pouquinho. Ela tem 6 anos de idade, né? Então é aquela coisa, fissurada por jogo. O que aparecer de jogo, ela vai tentar descobrir. Mas é aquela, ela bate o olho, ou ela gostou, ou ela não gostou. Sim. Aí ela já vai espalhar pros coleguinhas o que ela gosta, o que ela não gosta, e eles conversam sobre. E a mãe aqui fica boiando, mas enfim, eles são bem críticos. Né? Então, muitas vezes a gente trabalha com um tipo de protótipo, tá? E usa o que tem à mão, tá? É sobrinho neto, filho de conhecido que está naquela faixa etária, tal, e você lança o protótipo, você lança vamos dizer assim, a ideia. Se ela for bem acolhida, você continua. Caso contrário, desista. Essa é a especulação assim que vocês fazem, mais ou menos, para saber se essas crianças vão ou não gostar do jogo. Porque, por exemplo, às vezes aqui dentro mesmo, a gente tem alguns entreveros. Tá? Porque o meu filho ele joga muito. Tá? Então, muitas vezes eu chego para ele e eu falo, isso daqui não dá futuro. Ele fala, não dá futuro porque a gente não tem o futuro na mão, porque se a gente tiver, a gente consegue. E me mostra por A mais B que aquilo tem caminho. Outras vezes eu chego com determinadas situações, ele olha e fala, não, isso daí não vai. Sabe? E quando você coloca, porque aí você tem na área de jogos, você tem os streamers de jogos, né? Então são hoje grandes, são 6. Você faz uma pesquisa rápida, você vê o que está, digamos assim, quais são os top lines que estão nesses streamers. Tá? E você tem uma noção do que está acontecendo no mercado. Em função, muitas vezes, dessa longevidade de produção, tá? O que hoje ele é um top line, amanhã vai estar no final da fila. Porque essas coisas elas são consumidas muito rápidos, sabe, muito velozmente. Então, o que acontece? O gamer, né, o jogador, ele tem que ser desafiado. Tá? A partir do momento que ele venceu aquele desafio, ele vai partir para outro desafio maior. E se o teu jogo não tem esse segundo desafio, ele é relegado vamos dizer assim, ao catálogo. Tá? Então, eles estão trabalhando, tal, não sei o que lá, tudo bonitinho, tudo legal. Zerei o jogo, que a gente costuma falar, né? Zerei o jogo. Tá, não tem mais nada? Não vai sair mais nada? Então eu largo. Sabe, eu vou procurar outras coisas, vou procurar outros desafios, vou procurar novas implementações. Então, apenas citando alguns tipos de jogos, né? Você tem o jogo que ele é considerado o jogo free, né? Que ele é um jogo gratuito. Então você baixa ele no celular, joga no computador, enfim, ele é gratuito, ele não te cobram nada por isso, tá? Alguém montou, tá lá. Existe um outro tipo que é o freemium, tá? Que esses é o que realmente, digamos assim, ele sustenta a indústria, porque eu te dou uma parte do jogo, tá? Aí quando chega em determinados pontos, se você quiser prosseguir, você tem que comprar alguma coisa. Tá? Então, existe aí alguns jogos de disputas multiplataformas, tá? Em que as pessoas elas compram armadura, compram diversos tipos de armas, compram carros, compram acessórios, enfim, é tudo para melhorar o desempenho do jogo. Uhum. No ponto de vista jogador. E melhora o desempenho da indústria. Tá? Existe o jogo pago, tá? Que você compra,
Você pode, antigamente a gente comprava o CD, hoje você baixa na internet, faz o download, faz o registro, você paga um determinado valor e tudo bem, aquele jogo é seu. Tá? Você vai jogando, acabou o jogo, a tua opção é voltar a jogar, sabe? Não tem maiores implementações. Tá? E existe um outro fator que a gente chama de advergames, que são games em que aparece publicidade no meio do jogo. Né? Então, por exemplo, o que o pessoal costuma jogar muito é futebol, né? O FIFA. Aí aparece no fundo do campo de futebol, né? Como se fosse aqueles anúncios nos campos normais, né? Aparecem anúncios. Esses anúncios eles são pagos. Né? Corridas de Fórmula 1, de Stock Car, enfim, vários tipos de corridas, aparecem anúncios. Né? E isso, se a empresa quiser colocar o anúncio dela lá, ela vai pagar. Né? Então, a indústria de jogo é mais ou menos isso. Né? Bom, olha, Mas o nosso... nosso... não sabe das coisas, né? Não, é a mesma coisa que você ter um campeonato de qualquer tipo de esporte. Tá? Ele nasce, digamos assim, do zero, tem que ter um patrocínio, tá? Porque as coisas elas se tornam caras, né? Então tem que ter um tipo de patrocínio. Tá? E, por exemplo, essa história que está rolando agora, né, dos jogadores que estão lá no Japão, tá? A camisa deles tem o logotipo do patrocinador. Tá? E é uma pequena fortuna, né? Mas tudo bem. Tá? Agora, o que nós pretendemos, tá, é utilizar, por exemplo, as crianças hoje. Outro dia eu estava conversando com um obstetra. Ele falou o seguinte, né? Hoje eu faço 3 partos em um. Eu falei, como assim? Ele falou, eu faço o parto da criança, do celular e do controle remoto. Porque as crianças nascem já com isso na mão. Então, se você tiver a oportunidade de pegar hoje uma criança numa faixa de 6 a 9 meses, você dá um celular na mão dela, tá? Você vai ficar abismado, mas ela vai mexer naquele celular. Óbvio que não vai ter aquele controle fino de movimentos, tal, né? Mas ela vai saber o que fazer, por incrível que pareça. Tá? Então, o nosso objetivo com a Mima Games é utilizar esse tempo que as crianças passam com o celular ou na frente do computador, tá? Participando de batalhas, de brigas, enfim, levar um pouco de informação, levar um pouco de realmente uma cultura que se torna necessária. Porque essa faixa etária... Então, pode concluir, depois eu te pergunto. Não, porque essa faixa etária ela é muito boa para a gente colocar as sementes para o futuro. Tá? Então, como você disse, né, sua filha tem 6 anos, isso. Eu tenho certeza que se você passou uma informação para ela e mais para frente você faça alguma coisa diferente daquela informação, ela te cobra. Sim. Sim, eu posso te dar um exemplo aqui agora. A minha filha ficou muito impactada há um tempo atrás com uma atitude de um carro estacionou num posto de gasolina e o rapaz abriu uma garrafa de cerveja e jogou a tampinha no chão. Meu Deus! Aquilo ali rendeu assunto por mais de 30 dias, rendeu conversa em sala de aula com a professora, rendeu conversa com os colegas. Quem ela encontrava, ela falava, mãe, é muito feio, né? Isso é poluir o meio ambiente.
E aí ela vinha com tudo aquilo que eu já tinha trazido para ela em relação a como cuidar da natureza, como que a gente tem que preservar, questão de reciclagem, de cuidado, que a gente não pode jogar as coisas na rua. Então ela voltava com todo esse meu discurso em cima daquela coisa que ela viu. Então as crianças, elas marcam isso, elas fixam bem isso. Eu há 23, 24 anos atrás, que meu filho está com 26, eu sofri a mesma coisa. Num determinado momento, nós estávamos andando pela rua e eu acho que abri uma bala, não sei o que foi, o papel caiu no chão. E eu continuei. Ele pegou e ele falou assim, você vai jogar papel no chão? Mas assim, sabe, do alto dos 2 anos dele, você vai jogar papel no chão? Errado não tá, né? Tá super certo. Sim. Agora, é uma faixa etária em que você pode ir semeando, vamos dizer assim, uma informação correta. Sim. Então, por exemplo, quando você utiliza essa sistemática da Agenda 2030, reciclagem, cuidado com o meio ambiente, cuidado com a água, cuidado com o consumo de energia, sabe? Você consegue fazer com que dentro de, digamos assim, uns 10 anos, nós vamos ter uma pequena reviravolta. Então, eu vejo da seguinte forma, a minha geração é a geração plástico. Tudo é de plástico. Qualquer coisa é plástico. Só que isso esgotou o planeta. Então nós vamos ter que recolher esses plásticos. Recolhe, nós vamos fazer o que com eles? Então, a ideia é, vamos dizer assim, de 2020 para frente, nós trabalharmos informações em que nós teremos que ter cuidado com algumas coisas. E essa informação eu tenho que levar para a criança. Essa informação eu tenho que levar para dentro da sala de aula, porque em 2030 ele já vai estar com uma consciência formada. Não adianta nada eu chegar e querer fazer esse tipo de conscientização no final do ensino fundamental ou no ensino médio. Já foi. Ali já tem vamos dizer assim, 25% da geração já está ali. Sim. Então, eu tenho que colocar a informação antes. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Da primeira vez que a gente conversou, tu tinha comentado comigo em relação a que alguns objetivos de desenvolvimento sustentável são mais fáceis de trabalhar nos jogos do que outros. Eu queria que tu comentasse um pouquinho disso, né, com o pessoal que está nos vendo, que está nos ouvindo hoje, para explicar um pouquinho. Tem aí 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentáveis. Quais deles são mais fáceis de trabalhar nos jogos e quais deles são mais difíceis? E por que isso? Porque a gente não conhece esse desenvolvimento, esse processo, né? Então, para a gente ter uma compreensão um pouquinho maior do que consegue se colocar, assim, na verdade tem uma facilidade para se trabalhar nesses jogos e o que não tem. E por quê? Bom, primeiramente, a base do jogo é a realidade que você tem. É a base. Dali eu parto para a fantasia. Por exemplo, a partir do momento que eu falo, eu tenho que trabalhar com energias limpas, então, no meu ponto de vista como criador, é mais fácil porque eu tenho sol, eu tenho vento, eu tenho o próprio curso das águas, e isso leva
há uma série de facilitações que a gente pode trabalhar graficamente e, digamos assim, num mundo mais fantasioso. Agora, quando eu falo para você o seguinte, né, o nosso objetivo é erradicar a pobreza. Tá? Então, eu não posso simplesmente criar um ambiente, tá, em que a erradicação da pobreza seria o quê? Eu poderia imaginar a divisão por igual de fortunas. Eu posso fazer isso num jogo. Tá? Aí eu tenho um personagem rico, um personagem pobre, então eu vou erradicar a pobreza, eu tiro do rico e ponho para o pobre. Acabou. Mas isso não é a realidade. E não é assim, né? Não é um passe de mágicas. Sim. Então, aí eu tenho que contornar essa situação. Através do quê? Através do jogo, eu tenho que criar uma expectativa, tá, de uma, vamos dizer assim, de uma economia criativa. Eu teria que mostrar para a criança que se ela poderia, por exemplo, trabalhar a coleta de alguns tipos de material, tá? Trabalhar alguns tipos de atividade, tá? Do tipo, coisa assim, por exemplo, ao invés de eu comprar um tipo de hortaliça, eu posso plantar. Então eu teria que mostrar alternativas. Tá? Aí quando você fala também, né, de que todas as pessoas têm direito a uma saúde igualitária, tá? Nós estamos vendo isso nesse processo pandêmico. Tá? Então como é que eu vou mostrar isso numa realidade, entre aspas, fantasiosa, tá, se o meu mundo real não é esse? Então, esses tópicos, realmente, eles são difíceis da gente trabalhar de uma forma lúdica. Entendi. Tá? E outros são bem mais fáceis. Tá? Por exemplo, preservação de mares, preservação de rios, preservação do ar, preservação da terra. Isso é muito prático para a gente transformar em informação lúdica. Tá? Agora, outras coisas realmente ficam meio complicadas. Não são impossíveis, tá? Mas é aquele negócio, quando você demora muito a chegar no teu objetivo, tá? O jogador, ele percebe isso. Tá? Então ele descarta a ideia. Tá? Há uns anos atrás, logo que começou os games, assim, né, existia uma fábrica chamada Sharp e ela fez um joguinho chamado acho que era Mr. Burby, que era um bonequinho que ele tinha que ir montando hambúrgueres, tá, os sanduíches, né? Então ele tinha uma série, ele tinha que colocar carne, pepino, tomate, alface, e tinha que colocar o pão em cima, e daqui a pouco mudava a sequência, enfim. Esse jogo fez muito sucesso na época. Tá? Aí depois ele se tornou, digamos assim, politicamente incorreto, porque quando você não conseguia montar o sanduíche nessa determinada sequência que era pedido pelo jogo, ele era descartado, ele era jogado fora. Né? Então tinha um negocinho lá que pegava o sanduíche e jogava na lixeira. Tá? Então, depois de um tempo, o pessoal começou a literalmente malhar a coisa, né? Aí eles mudaram algumas coisinhas, tal, enfim. Mas são fatores que, às vezes, para nós, passa desapercebido. Tá? Mas para quem está jogando, não. Tá? Porque o olho do jogador,
ele é extremamente atento. Né? Então, como acontece no cinema, tem aquelas sequências, né, sequências épicas, que depois de um tempo o pessoal fala, você viu que o cara apareceu de jeans no fundo? Aí para o filme e tal, olha, então tá lá uma pessoa que faz parte da produção, ele foi filmado passando no fundo da cena, e tem gente que observa isso. E isso você traz para os jogos. Muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa, né? Aí fala assim, não, mas isso daí passa batido. Não passa batido não, meu. O pessoal vai buscar, quer saber como, onde, porquê, o que aconteceu. Uhum. Sabe, uma coisa muito interessante que acontece. Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa. De que forma, assim, isso de acordo com a nossa conversa, né, para o público aqui se inteirar um pouquinho mais, de que forma os jogos eles podem se aliar na educação? Porque tu me explicou a questão da gamificação, né, então assim, a aprendizagem baseada em jogos e a gamificação. Então eu gostaria que tu explicasse essa diferença, né, o que são esses dois para o pessoal que está nos assistindo hoje e também, né, de que forma então eles podem se aliar à questão da educação. Olha, outro dia eu estava conversando com um professor e eu estava comentando com ele justamente isso, né? A escola ela precisa não digo se reinventar, mas ela precisa se readequar às necessidades do público consumidor hoje, dos alunos. Né? Verdade. Alguns tópicos que nós elencamos. Primeiro, as crianças hoje elas são extremamente imediatistas. As coisas têm que acontecer rapidinho. E se não acontecer, sabe, para eles não resolve. Quando você tem um processo convencional de educação, o que eu falo de convencional é o que? Você tem uma sala de aula, cadeiras, né, ou carteiras, né, umas da outra, aquela fileirinha indiana, aquela formação clássica, e o professor como o facilitador dessas informações. O que a gente observa é o seguinte, hoje a criança, o adolescente, ele não está mais interessado naquele tipo de aula. Então é muito comum você ver filmagens de classes que o professor está se esmerando ao máximo e a turma está assim, ó. Sem interesse algum. Então, o que deve ser o papel dessa readequação escolar? É você trazer o ambiente que o aluno tem uma praticidade, que ele tenha uma vivência, que ele tenha vamos dizer assim, um conhecimento prévio para dentro da sala de aula. E isso é o quê? São aulas com vídeo, são aulas com jogos e são aulas gamificadas. Tá? A educação com jogo, o que é? Então você tem uma determinada matéria, tá? Em que você tem os tópicos a serem transmitidos, e esses tópicos são transmitidos através dessas, vamos dizer assim, o jogo a gente usa muito nível, etapa, enfim, as matérias elas são levadas nesse processo. Tá? Então, por exemplo, matemática, vão ensinar o pessoal a fazer somas. Tá? Então, eu tenho que mostrar o que é uma soma, como é que se faz, tal, e vou galgando esses patamares.
Aí você tem um jogo voltado para a educação. Tá? O processo de gamificação, o que ele é? Tá? O processo ele traz o seguinte: informação. E o jogo ele vai entrar não como estrela, mas como coadjuvante. Então, o principal disso tudo é você trabalhar com essa informação, tá, voltada para o teu objetivo. E você tem como pano de fundo um jogo. Tá? Você pode também gamificar a situação, a sala de aula. De que forma? Você tem a matéria, tá? Você tem um determinado tipo de circunstância, então você cria níveis, você cria etapas. Aí os alunos vão trabalhando aquele conteúdo, vão passando para outros níveis. Tá? Aí você usa todo o processo que você pode ter dentro de um jogo. Tá? Você pode ter o processo de pontuação, você pode ter o processo de ganhar as estrelinhas, você pode ter premiações, enfim. Aquilo você faz dentro da sala de aula. Seria então essa gamificação para poder despertar o interesse, aumentar a participação das crianças dentro da sala de aula com os professores, enfim, deixa eu ver, questão de desenvolver mesmo a questão de criatividade, a autonomia da criança seria mais voltado a isso, assim, essa promoção Sim. de diálogo, de resolução de problemas, enfim, eles como o principal foco do modelo de aprendizagem, digamos assim. Sim, por exemplo, no processo de gamificação, o jogador ele faz parte do processo, ele é um fator ativo, tá? Ele não é passivo. E hoje você tem uma aula tradicional, ela é uma aula passiva. O professor vai lá, explica a matéria, você entendeu muito que bem, você não entendeu, entendesse. Sabe? E através do processo de gamificação ou ludificação, você faz com que o aluno seja um elemento ativo. Uhum. Voltado às questões de metodologia ativa, na verdade, né, dentro de sala de aula. Sim. Então, se tem conhecimento de algumas empresas que elas usam o processo de gamificação, usam jogos para fazer alguns tipos de abordagem com os candidatos que estão pleiteando vagas naquela empresa. Então tem um caso que normalmente o pessoal comenta, é o seguinte: essa empresa ela precisava ter um elemento num determinado cargo-chave e tal, e ele precisava ter algumas características do tipo manter a calma no momento de alto estresse. Tá? Ele passou pela entrevista, ele passou tinha um ótimo currículo, enfim. Aí pegaram e falaram para ele assim: olha, é o seguinte, a pessoa que vai te entrevistar, ela está ocupada agora, mas tem esse joguinho aí, vai se divertindo aí, vai jogando aí. Tá? E o candidato foi lá, começou a jogar tal, né? Só que quando a indústria dos games faz isso, realmente é calcado em tratativas psicológicas, de RH, enfim, em que você leva a pessoa para aquela situação limite. Aí tudo bem, o cara começou a jogar, daqui a pouco ele se viu numa saia justa lá,
Aí ele tomou o primeiro Revestrez, ele já deu uma bufada, ele tomou o segundo, ele já ficou meio assim e tal, né? E ele foi levado para uma situação que, do ponto de vista da empresa, era praticamente o dia a dia. Aí o cara explodiu. Tá? Não conseguiu uma vaga. Eu, pessoal, se fosse essa pessoa também, acho que não conseguiria, viu? Até porque eu sou extremamente competitiva, então eu começo a jogar e eu quero ganhar, eu fico furiosa. Meu namorado que o diga, jogar comigo não tem como, porque eu sou uma pessoa ligada no 500. São coisas desse tipo. Os processos de gamificação hoje, que a gente poderia trabalhar, né, dos jogos em si, são os simuladores. Você imagina o seguinte, você colocar um avião que custa alguns milhões de dólares no ar, tá? E você teria que colocar junto com uma pessoa treinando. Tá? É extremamente problemático isso, porque hoje eu posso estar muito bem, amanhã eu não estou, tá? E se eu fizer alguma coisa errada, a milhões de dólares para o chão. Sim. Trabalha-se com simuladores. Porque no simulador você pode fazer qualquer negócio. O máximo que acontece é quebrar o simulador. Que vai custar caro, mas não tão caro quanto você quebrar um equipamento. As indústrias do agronegócio, hoje, eles têm praticamente todo o arsenal de maquinário agrícola, ele é computadorizado. Você entra dentro de um simulador de uma determinada máquina, não, se ela passar em cima de uma pedrinha, o banco vai balançar. Sabe, é um negócio fantástico. Né? E tudo em função de você conseguir treinar a pessoa, trabalhar a pessoa para uma situação real através de uma situação virtual. Sim. E para a gente finalizar aqui, até porque tem pessoas, eu vou cuidando aqui junto, o Marcos vai cuidando também, vai entrando pessoas na metade da nossa entrevista, até para que todo mundo, quem está participando agora, também compreenda. Num contexto geral, tá? Assim, quais são os benefícios dos games na educação? Assim, para fechar, para o pessoal que está chegando agora, para o pessoal que está nos acompanhando aqui desde o início, quais são esses benefícios? Os benefícios que você tem em levar os games para a educação, o primeiro deles, tá, é você trazer o mundo que a criança ou que o adolescente convive diariamente para a área educacional. Tá? Às vezes a pessoa fala assim, né? Mas o game você vai perder tempo, tal, não sei o quê. Não, se você for analisar o que um jogador faz, tá? Uma criança que começa a jogar, ela ganha destreza manual, ela ganha a visão principal e periférica muito grande. Tá? Se antecipar a problemas, só que tudo de forma comedida. Tá? Não adianta nada eu chegar e falar assim, não, olha, nosso curso é voltado para um processo de jogos da hora que entra até a hora que sai. Não, você tem que ter as nomenclaturas e tem que ter as parcimônias. Tá? Você tem jogos hoje que trabalham da seguinte forma. Tá? As crianças vivem num estado, digamos assim, de sedentarismo muito grande. Então tem uns joguinhos que falam assim, né? Vamos fazer exercício. A problemática é a seguinte: a partir do momento que o personagem fala assim, né? Olha, nós vamos fazer tal exercício agora.
Então, os professores, né, de educação física e tal, sabe quanto tempo demora aquele exercício para ser completado. Se a criança acionar qualquer tecla antes desse período, o personagem vai falar: você não fez o exercício completo. Sabe? Então, existe esses processos de interatividade. Muito bem. E, para não perder o costume, Marcos já está aqui dando só um sorrisinho do meu lado, porque eu sempre chamo ele. Marcos é o nosso comentarista, ele é o nosso tudo aqui, é o nosso Big Boss. Então eu sempre convido ele para poder comentar alguma coisa, para poder questionar alguma coisa, enfim. Então, Marcos, fique bem à vontade. Muito bem, boa tarde, Egmar. Tá? Um prazer enorme Boa tarde. conversar contigo. Eu estou com um atraso aí, um delayzinho um pouquinho no áudio, tá? Nos 30 segundos aí. Mas eu tenho a observar, assim, Egmar, pelo que tu colocaste, da grande dificuldade que é o desenvolver do game produtivo, vamos dizer assim, né? Do game que realmente traga e leve consigo objetivos que façam com que a criança ou quem participa ativamente desse game tenha um retorno, né? Que não seja sempre aquela destruição, aquela perseguição de pecinhas com tiros, né? Então, você colocou para nós aí uma outra dinâmica, uma outra visão, né? E a forma como trabalhar que vocês têm é desafiadora, né? É desafiadora porque, para além de você ter que manter a criança ou quem você ou quem vai utilizar desse game, manter essa pessoa e fazer com que ela retorne, né? Isso é um desafio que eu não tinha presente, né? Nós temos outras realidades. Do meu game há 40 anos atrás era só uma perseguição de chumbinho, né? Nos videogames da Atari e tal. Mas esse objetivo que vocês levam é um objetivo desafiador porque ele tem que manter a criança, ele tem que envolver a pessoa que está utilizando esse game, né? E ele tem que trazer e levar uma informação construtiva, né? Para que a gente tenha dentro dessa agenda uma mudança social no global, né? Então, tudo que tu nos coloca aqui traz uma nova visão pessoal da produção do game. Eu vou dizer assim, eu vou abrir aspas, vou dizer game educativo, né? Tá? Então, isso aí me impressionou. O que tu falaste aí me impressionou, porque são muitas variantes, são muitas variáveis, né? Porque, como tu comentava, eu tenho que planejar porque essa realidade, ela daqui a um mês, 2 meses, ela mudou, ela está alterada. E como eu vou planejar esse game para ele ter continuidade, né? Daí até fica essa colocação da inserção, né? Aonde eu vou inserir esse game para que ele tenha continuidade, né? Eu vou inserir no meio educacional, eu vou inserir ele em qual espaço, né? Porque são informações que pegam, como a informação há anos atrás, quando não era obrigatório o cinto de segurança. Hoje não nos vemos mais entrando em um veículo e não colocando o cinto antes de partir o veículo, da ignição, né? Então, da importância aí dessa informação ser contínua, e por isso um pensamento, um desafio. Eu acredito que vocês tenham assim um desafio enorme todos os dias no pensar e o desenvolvimento, né? Porque isso tudo envolve também muitos valores, né? Valores financeiros que, se não for pensado de forma efetiva e a longo prazo, né? Existe aí uma questão da própria manutenção das empresas que desenvolvem, né, esses games e o suporte que elas devem ter, né, que geralmente são caros, que não são de baixo custo, né? Então fica essa minha admiração aí pelo trabalho, que eu hoje tenho outra, com o que tu nos colocaste aí, eu tenho uma outra visão, né? Exato. Como você mencionou, hoje
você não entra no carro se você não colocar o cinto. Tá? Mas como nossa geração aprendeu isso? Tá? Existia uma lei e essa lei cobrava, mexia no seu bolso. Tá? Por exemplo, o meu filho, quando passou a andar no banco da frente, já era obrigatório o cinto de segurança. E eu não precisei falar muito para ele. Tá? Chegava, ele entrava, ele já punha o cinto e acabou. Tá? Então, são valores que a gente, como eu comentei no início, né? A gente tem um local, tá? Um público para plantar essas informações, que é a criança. Tá? Então, é óbvio que dentro do DNA do ser humano existe a violência. Tá? É muito prático para o ser humano guerrear, brigar, xingar, ir pelo lado mais fácil. Tá? Mas a gente tem que buscar vamos dizer assim, esse caminho alternativo para a gente poder trabalhar uma geração futura mais positiva. Tá? É verdade. Isso aí, muito bem. Muito obrigada, Igmar, por aceitar o nosso convite, em vir participar aqui do nosso Papo com Simetria e esclarecer para a gente, né, essas questões, explicar um pouquinho, mostrar essa importância dos jogos, dessa questão lúdica nos processos de ensino e aprendizagem. Então, eu vou agradecer e contamos com você para ficar assistindo aqui agora a finalização do nosso programa e se quiser voltar em outros momentos também vai ser muito bem-vindo. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade. Tá? É muito bom a gente procurar informar. Tá? Eu vou passar a acompanhar o seu programa, como eu acompanho desde do primeiro programa lá da conversa com a Vanessa, né? Com a Vanessa. A Vanessa, né? E é uma forma da gente ir mostrando as coisas para as pessoas. Exatamente. Eu acredito muito nessa linha. Ai, que bom, então. Egmar, muito obrigada. Como é que a gente acha lá a tua empresa na internet aí? É www.mimagames.com.br. mimagames.com.br. E se quiser entrar em contato, é contato@mimagames.com.br. Muito bem. Fico agradecido. Eu me coloco à disposição aí, se vocês necessitarem futuramente de alguma coisa, aí só dá um toque, a gente procura solucionar aí. Perfeito. Legal, passo para a Raíssa. Muito obrigada. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho da nossa Semana dos Profissionais agora já para encerrar o nosso programa, que já está batendo aqui o nosso horário. Então vamos lá. 1º de agosto, dia do cerealista. Dia 3, dia do tintureiro. Dia 4, dia do padre e dia do sacerdote. E dia 6, Dia Nacional dos Profissionais da Educação. Olha o que a gente estava falando aqui, né? Veio bem a calhar. Então, para não perder o costume, né? A gente precisa criar o hábito de algumas coisas, na verdade. Então, vamos lá. Origem do Dia do Padre, rapidinho aqui para o pessoal. O Dia do Padre é celebrado oficialmente em 4 de agosto, data da festa de São João Maria, comemorada desde 1929, quando o Papa Pio o proclamou padroeiro dos padres e das demais pessoas que servem aos ensinamentos de Deus. Nessa data também celebrado o Dia do Sacerdote. João Maria nasceu na França em 1786 e foi considerado um dos mais notáveis conselheiros do mundo católico em sua época. Olha só. Já eu, como a excelente católica que sou, não sei a diferença de padre e sacerdote. Não me julguem. Mas eu acredito que nem todo mundo que está aqui com a gente saiba, né? Então eu vou falar. Ninguém perguntou, né? Mas eu vou falar porque eu não sabia e eu fui pesquisar aqui. Dei um Google. Qual a diferença entre padre e sacerdote? Não sei, né? Na verdade, todo padre é um sacerdote, mas nem todo sacerdote é um padre. Isso me intrigou.
Aí um padre é o sacerdote da religião católica. Fiquei mais em dúvida ainda, pensei, bora lá, né? Vamos pesquisar. O Código do Direito Canônico da Igreja Católica Apostólica Romana, já começou difícil pra caramba pra mim. Prescreve que, pelo batismo, todos os fiéis são incorporados a Cristo, constituindo assim o povo de Deus. Além disso, passam a participar de munus sacerdotal profético e régio de Cristo. Gente, pra mim é difícil, tá? Ou seja, pelo batismo, todos os fiéis são sacerdotes. É o que se chama de sacerdócio comum. Daí a expressão povo sacerdotal. Gente, eu não conhecia essas expressões, eu falei que eu sou uma excelente católica. Por isso, então, pode-se afirmar que todo padre é um sacerdote, mas nem todo sacerdote é um padre. Deu para vocês entenderem? Porque para mim, na hora, ficou confuso. Agora eu consegui dar uma compreendida. Mas, enfim, parabéns a todos aqueles que vivem uma vida de sacrifício em nome da fé. Então, feliz dia do sacerdote, feliz dia do padre. E então, para encerrar o programa, né? Finalmente, para muitos aqui, senão eu falo o dia inteiro, recebi uma mensagem aqui, enquanto tá rolando o nosso programa, que é o Projeto Vira-Lata, pra gente divulgar aqui, tá, pessoal? Aqui, ó. O Projeto Vira-Lata ajudou e vem ajudando muitos animais em situações críticas e, com isso, precisa de ajuda para pagar veterinários e custos mensais. Enfim. Esse Projeto Vira-Lata, eles recolhem, então, os animais abandonados. Eu tô lendo aqui o que me mandaram, tá, pessoal? E os animais feridos. Então, eles tratam e tentam colocar para adoção e também fazem casinhas para animais que estão em situação precária. Então, é uma rifazinha com o valor de R$5, tá, pessoal? Qualquer coisa, podem entrar em contato com a gente aqui, que a gente passa melhor os dados, explica melhor. Mas é um valorzinho, né, simbólico aí, vamos dizer, R$5 para poder ajudar o Projeto Vira-Lata. Enfim, e para não perder o costume novamente, né, Marcos? Se você tem um projeto bacana, se você tem algo legal, vem aqui, manda pra gente, a gente coloca no ar, a gente ajuda a divulgar, a gente dá visibilidade pro que vocês estão fazendo. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo papo de hoje, pelo papo com simetria. Agradeço muito a participação de todos vocês, o pessoal aí, compartilhando, curtindo junto, né, divulgando, assistindo. Muito obrigada e até semana que vem.